cabecinha de Sebastião Malaquia era um dicionário. Ele parecia uma biblioteca de carne e osso. Ultimamente, mais osso do que carne. Os dias passavam e o vovô Malaquias foi ficando, cada vez mais tempos na cama, fraco e desanimado. Mas, mesmo assim, os netos estavam sempre à roda de sua cama, a conversar, a lhe pedir o canivete. E existia um homem, o Félix, que se tornara o padrinho do bebê, era Isabel. Ele passava horas a conversar com o vovô Malaquias. Era um rapaz solteiro, aposentado por invalidez. Ele não era velho, era bem jovem, mas o vício da bebedeira, consumo de álcool, o invalidara para o trabalho. Sendo assim, ele não tinha o que fazer. Ele saía da casa dele de manhã, vinha para a casa de Paulina, ali ele almoçava e ficava com aquela conversa até tarde, algumas vezes até de noite. Chegava até a ser inconveniente, atrapalhando o vovô de ir ao banheiro, de tomar um banho, mas tudo tem mesmo o seu lado ruim, então o vovô tolerava. Esse homem também aderiu à LBV e ficava ali a conversar sobre os assuntos abordados por Zaru no rádio. E vovô até que gostava dos tais assuntos, sobre religião, sobre padres, sobre igreja. Isso era para ele uma coisa nova, diferente de tudo que aprendera durante a sua vida. E agora, nada do que ele dissesse ou pensasse iria mudar alguma coisa. Vovô sabia que estava vivendo os seus últimos dias aqui na Terra, então, tanto faz. Paulina, então, pediu ao marido que trouxesse um médico para examinar o pai, porque ela sentia que o fim estava próximo. Ela tinha medo desse momento. Quantas vezes ela teve medo de olhar o pai na cama, chamá-lo e ele não responder? Medo de que, se encarasse essa perda já a princípio, seria pior. Então, ela sabia, tinha certeza que isso estava prestes a acontecer. E aí o médico veio, examinou, apalpou, conversou. E na hora de ir embora, ele chamou João até o carro. E lá ele deu o diagnóstico. Seria só uma questão de horas. A velha máquina estava falhando. A qualquer instante, aquele coração iria parar de bater. Ele já dera tudo de si e já havia chegado o momento de descansar. O medo de Paulina era tanto de perder o pai que ela nem teve coragem de perguntar ao marido o que foi que o médico disse. O marido, então, deixou quieto, não tocou no assunto com ela. E a casa estava sempre cheia de gente. Todos queriam visitar seu Sebastião. Pela última vez, todos queriam se despedir do bom velhinho, que em sua vida inteira nunca dissera: não gosto de fulano, não gosto de cicrano, ou aquela pessoa não gosta de mim. Não, ele nunca disse isso. Parecia que o mundo inteiro gostava dele. E ele gostava de todos. Jamais se ouviu uma palavra torpe, um palavrão, um xingo daquela boca. Impressionante como ele era querido. Foram dias de movimento naquela casa e, pouco a pouco, as coisas foram mudando. E houve a noite em que João, lá pelas 10h15 da noite, estava junto com o seu Geraldo Landim, o vizinho e compadre, que era o delegado. Estava a vó Flória e eu. E aí vovô pediu a meu pai que o ajudasse a se sentar na cama e que lhe desse um cigarro de palha. Ele queria fumar um pouquinho. João Batista obedeceu, se levantou da cadeira em que estava sentado e pegou o sogro pelo peito, logo abaixo dos braços, e o colocou na beirada da cama, o escorando com o seu próprio corpo. Pegou o cigarro de palha no criado mudo e colocou na boca do seu Sebastião.
E João bateu o velho isqueiro de cobre e a chama do isqueiro iluminou o rosto do velhinho que estava na penumbra do quarto. Estranha aquela figura. E aí ele deu 2 tragadas e disse: "Ai, já chega, estou cansado, quero me deitar de novo." Aí João, com muita paciência, pegou o cigarro e colocou de novo ali na cabeceira da cama, no criado mudo, com a outra mão que ele segurava as costas do vovô, e de repente o vovô provocou um barulho, espécie de um arroto, e um cheiro estranho invadiu o quarto. Aí João Batista olhou para o compadre Geraldo Landim, que com os olhos regalaram disse algo estranho que eu não entendi. Eu estava na porta, escorando no batente da porta. Seu Geraldo então veio para perto e o ajudou a acomodar o meu avô no travesseiro. E João disse alguma coisa levantando a mão para o céu, que eu entendi que ele disse: "Vai, espíritos consoladores, e console e guarde na sua longa jornada para a eternidade." O quarto estava em silêncio. A vovó Flora e eu não entendíamos direito o que era aquilo que vovô havia partido. Sem um gemido, sem uma palavra, sem um gesto, nada. João, então, saiu do quarto e foi para a cozinha, onde Paulina fazia café para as pessoas que ali estavam. Ela sabia que a noite seria longa, mas não sabia que seu pai acabava de partir para a eternidade. Vó Flora acompanhou João. Geraldo Landim saiu do quarto e foi para a sala de jantar, onde Abraão, tia Zezé e os outros netos conversavam. As crianças menores já dormiam. E eu fiquei ali na porta do quarto, em pé, onde eu estava. A luz do quarto estava apagada. Só o clarão da sala de jantar iluminada fazia um quadrado no assoalho do quarto do vovô. A cama onde jazia o corpo do vovô estava num dos cantos, na penumbra. Dava só para ver o contorno do corpo dele, inerte. E o seu rostinho magro e sofrido. Ele parecia que dormia. Os poucos cabelos brancos que ele tinha estavam espalhados no travesseiro, os olhos fechados. Naquele momento eu vi que o vovô estava menor do que ele era. Parecia que ele estava encolhendo. O velho lençol que cobria os restos mortais da pessoa mais amada que se possa imaginar estava ali sem nenhum movimento de respiração. Ali acabara toda uma vida de luta. Um homem que não se entregou ao desespero em se ver viúvo com 30 anos, sem condições financeiras a criar seus filhos, sem ajuda de familiares. Mas também que família? Ele nem sabia quem eram seus pais. Ele sempre fora um sem eira e nem beira, como diziam os sogros. João e Paulina agora vinham e entravam no quarto. E, de repente, eles fecharam a porta. Aí seu Geraldo Landim disse para todos ali na sala de jantar: seu Sebastião faleceu. Todos ficaram petrificados. Ninguém esperava aquilo naquela hora. Ninguém se moveu. Eu tive uns minutos a sós, na hora após a morte, enquanto meu pai foi para a cozinha, eu fiquei sozinha no quarto com meu avô. Então, eu segurei as mãos dele e ainda estavam quentes, e a cruzei sobre os peitos e saí do quarto. Aí depois foi que meu pai e minha mãe entraram e fecharam a porta. As pessoas perceberam e foram para perto da porta do quarto chorando. Logo depois, Paulina abriu a porta e ali estava o corpo do vovô, todo coberto com um lençol. João foi lá para o rancho, onde guardava suas tábuas, seus madeiramentos de escoração de obra. Aí ele escolheu uma tábua larga, de uns 40 centímetros de largura e 2 metros de comprimento. Acendeu a lâmpada da sala de visita, pôs uma cadeira virada para a outra e em cima a tábua. Estendeu um lençol branco, foi até o quarto, amarrou um lenço no queixo do vovô, outro lenço nas mãos, cruzada sobre o peito, outro na canela,
juntando os pés, e pegou o corpo sobre os ombros e levou para a sala com a ajuda do Sr. Geraldo e o colocou sobre a tábua entre as cadeiras. Depois voltou, pegou um lençol dobrado que estava sobre a cadeira e estendeu sobre o corpo. Não acendeu velas. Vovô dizia que não era para acender vela no seu velório, que aquilo era pantomima. Havia a luz elétrica e de dia a luz do sol. Velas eram usadas no passado, quando não se tinha luz elétrica. Agora não precisava mais. E também vovô não queria flores. Então, meu pai disse para não colocar flores nenhuma, porque vovô dizia que flor é para alegria, não é para morte. Que em nada a flor iria aliviar a fisionomia do morto. E assim um dia amanhecia. Paulina saiu do quarto com os olhos inchados e vermelhos de chorar. Mas parece que ninguém a viu chorando. Ela estava arcada, acabada, mas não falou com ninguém. Tia Zezé e o marido estavam no outro quarto com os filhos. Ninguém foi até a sala onde estava o corpo. E passou-se um pouco, aí começaram a chegar pessoas. E assim foi a manhã toda. Era um entra e sai. As mulheres da vizinhança ajudaram a fazer o almoço, mas quase ninguém comeu. A comida ficou ali nas panelas. Tio Juarez, marido da tia Carmelice, irmã do meu pai, João Batista, acabou de receber a notícia por um telefonema lá em Volta Redonda, no bar que eles tinham. E aí, Juarez foi até a casa da tia Olga avisar, e esta foi a casa de Paulino. E em poucos minutos eles arrumaram as malas, alugaram um táxi e partiram para Santa Rita. Chegaram, era 1h da tarde. O enterro estava marcado para as 2h. Foi depois dos acontecimentos daquele fato na cadeia que Paulino vinha à casa de João e ali eles se encararam frente a frente. Mas a ocasião não pedia isso, ninguém disse nada a respeito. 2h em ponto, o enterro saiu. Tia Olga e o tio Zé, pedreiro, espírita, fizeram suas rezas, despedida, e Paulina e João ficaram junto com eles nas rezas. As religiões de ambos eram parecidas. Depois disso, o caixão foi fechado e o enterro saiu. Paulina e as crianças não foram. Zezé e o marido também não. Olga disse que não ia ao cemitério porque não queria lembrar coisas que ela sempre tentou esquecer. É que ela não perdoava aquele povo que espalhava pela cidade que era o pai de Paulina, e todos eles estavam no enterro. Abraão também não foi. Ele estava de porre. Tinha bebido todas. Não conseguia nem montar no seu cavalo para voltar para casa. As crianças da nossa casa, que era Joana, Isabel e Inês, a filha da tia Zezé, choravam sem parar. Queriam que trouxesse o caixão de volta e acordasse o vovô que dormia lá dentro. Elas não entendiam que aquilo era morte. Sentiam o clima de tristeza no ar, sabiam que aquilo que estava acontecendo não era uma coisa boa, porque então tantos choravam. O enterro ainda nem chegara ao cemitério e Zezé já arrumava as trouxas para ir embora para casa. Ia seguir sua vida. A tia Olga iria com ela para lá. Então elas convidaram Paulina para ir junto. E porque as crianças de Paulina, as duas menores, pareciam inconsoláveis, queriam de todo custo a volta do vovô para casa. E assim as 3 mulheres partiram já de tardinha com as crianças para a casa da Zezé, lá no sítio. Agora, elas teriam as 3 umas às outras, porque o pai, que era o elo que ligava entre elas, ele havia se rompido. Já não poderia contar mais com ele. Elas teriam, de agora em diante, que estreitar cada vez mais a amizade fraternal que existia entre elas. Fátima já tinha ido para a casa da tia Alzira junto com Guilherme.
Só ficou eu em casa e Joaquina, que era ainda bem pequena. Ela tinha aí uns 6 anos, mais ou menos. Quando João e Zé Pedreiro com Paulino voltaram do funeral, do enterro, por volta das 5 horas, 5 e pouca, era horário de verão. Não encontraram o resto da família. E aí, então, eles decidiram também seguir atrás das mulheres para o sítio da tia Zezé. Só que João ficou. O Zé Pedreiro foi atrás. Eu, já nesse momento, já havia aberto todas as janelas da casa, já havia arrastado a cama de lugar, mudado a cama de vovô para o outro lado. Eu já estava carregando água com um balde e lavando o assoalho do quarto com uma vassoura e sabão em pó. O quarto cheirava a limpeza, nada ali lembrava o vovô morto na cama. Travesseiros e fronhas limpas, lençóis limpos na cama e os sujos todos de molho numa grande bacia sobre o giral no terreiro. Os últimos raios de sol douravam o quarto lavado. A noite já estava próxima e era verão. Meu pai não quis comer nada, tomou banho e foi descansar. A cama estava trocada, limpa, à espera do seu corpo cansado pelas últimas emoções das últimas noites passadas sem dormir. Tudo que estava ao alcance dele, ele fizera pelo sogro amigo e acompanhou até o final. Agora João estava tranquilo e era a vida que seguia em frente, porque a vida continuava a ser vivida. E essa foi uma das experiências mais marcantes da sua vida. Ele fizera muito mais pelo sogro dele do que pelo próprio pai. E eu trabalhei o resto da tarde e da noite ali, limpando toda a casa enquanto estava vazia, sem ninguém. Sem as crianças, eu varri, eu lavei, eu troquei as camas, eu lavei todas as panelas, os pratos, limpei fogão, lavei banheiro. Joaquina foi dormir cedo, na cama onde eu e Fátima dormíamos. O sono era tanto que logo dormiu. Lá pelas 11 da noite, as luzes ainda estavam acesas e a faxina continuava, eu sozinha. Até que eu me cansei, fiquei exausta. Eu tomei banho e fui dormir. Mas antes, fui ao quarto do vovô, me sentei na cama, que foi dele, e fiquei ali a lembrar as belas coisas que eu aprendi com ele. A bondade, a tolerância e a sede de ser, de ler, de aprender nos livros cada vez mais. E assim as horas passavam, já era madrugada. E aí meu pai, João, levantou e viu a luz acesa. Se levantou e foi ver se tudo estava bem. Foi no quarto, viu que Joaquina dormia, a sono solto. Foi no quarto do vovô e lá eu estava, acordada, mas deitada no mesmo lugar onde estivera estirado o corpo do meu avô. Ele me olhou, balançou a cabeça, não disse nada e voltou para o quarto dele e foi dormir. Depois disso, ele não conseguia mais dormir. Ficou a pensar. Era muito estranho. Por que eu era assim? Eu era uma adolescente, eu tinha uns 14 anos e eu estava deitada ali na cama em que meu avô morrera. Eu vira ele morrer. Por que será que eu não tinha medo? Ele teria medo. Porque meu pai pensava, isso é normal nos jovens, não saber direito como lidar com a morte. Porque jovem não sabe, não reconhece as coisas que eles não sabem o final, o fundamento, a explicação. Mas João achava estranho que aquela filha era diferente. Ela parecia tranquila e ali, deitada na mesma cama, no mesmo quarto e sozinha, sem medo, sem trauma, como se vovô tivesse saído para passear uns dias fora e que logo estaria voltando para casa e para a família. Ele já me achava diferente no velório, no enterro. Foi muito estranho aquele enterro, não houve lamentos, nem choros convulsivos, nem escândalo, tudo muito triste, mas bem feito dentro do normal.
Não era assim que ele via velório, enterro na família dele e nas outras famílias. A religião de Paulina sempre ensinava que quanto mais a família se apega ao morto, mais ele sofre para se desprender, em definitivo, da matéria. E isso não é bom para o espírito do morto. Quanto mais ele se sentir solto no espaço, sem ligações carnais, mais depressa ele sai do limbo onde que ele se encontra logo após falecer. O lugar dos mortos, antes de se reencarnar, isso seria algo parecido com o purgatório da Igreja Católica. E se dependesse disso, vovô já teria alçado o voo para Deus, para o céu. Ele era uma ótima pessoa, amado por todos, sem graves pecados ou defeitos. Nada o impediria de ser livre, de voar direto para o céu. Seria até a sua última reencarnação essa que ele vivera, sendo o pai de Paulina. Isso segundo os pensamentos dela e de João também, que aprendera com o Zarur. E assim a vida teria que seguir seu rumo. A família iria sentir muitas saudades do vovô. E a cada dia que passasse, mais falta ele faria. E assim, muito devagar, as coisas foram entrando nos eixos. E foi nessa época que João trouxera para trabalhar com ele um outro camarada. Esse era quase criança, um rapaz de uns 17 anos, pouco mais que um moleque, e que morava longe dali, lá na divisa do Zacarias. Seus pais eram colonos de um fazendeiro ali que tem aquelas terras, aquela fazenda, de nome Paulo Falrene, na divisa do estado do Rio com o estado de Minas. Algumas noites, o rapaz passava na casa de João e Paulina, mas ela não gostava disso. Ela nunca fora de reclamar de pessoas na casa, mas desse rapaz ela reclamava. Ela não queria ter um homem estranho, jovem em casa. Ele não era parente e ele estava perto da filha mais velha, eu. Chegaram até a discutir por causa desse rapaz, mas o marido, como ele era turrão e tudo, ele defendia o rapaz achando tudo muito normal. João não prestava atenção, nem na filha e nem no rapaz. Para ele, eu era uma menina, o que não era verdade. Eu já me transformara em uma moça, cheia de vida, de sonhos, de saúde, de hormônios, como todas as outras da minha idade. E nessa época aconteceu que Paulina ficou grávida pela 9ª vez. Paulina estava grávida agora de mais um filho. Ela já não era mais uma jovem, tinha já passado dos 40 e poucos anos. Mas mesmo assim, ainda era muito bonita. Nenhuma de suas filhas era tão bela quanto ela. Um dia, a diretora do ginásio, onde as crianças estudavam, pediu que os alunos, cada qual, levassem a sua mãe para a homenagem que seria feita a elas no 2º sábado de maio, no Clube Santa Ritense, à noite. E o aluno que não levasse a mãe seria suspensa 1 semana de aula.